Olá, como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Hoje nós vamos continuar a nossa série de exposições bíblicas. Então, já pega sua Bíblia, capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Nós já estamos chegando ao fim. Se você ainda não viu a nossa exposição sobre o capítulo 1 e o capítulo 2, eu aconselho você, após esse vídeo, retornar nessa mesma playlist. Eu dei uma organizada no canal e você pode estar tendo a oportunidade de assistir, que está fortalecendo a nossa iniciativa aqui nesta plataforma. Bom, como eu já tinha falado, nós estamos usando essa Bíblia aqui, a Bíblia Thomas Nelson, a Bíblia de Estudo, né? Bíblia de Estudo Thomas Nelson. E a partir dela, nós estamos fazendo essas exposições. É uma aquisição que a gente fez alguns meses atrás e tem sido muito útil para a gente. E a gente quer compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido, refletido a partir desse texto. Eu me chamo Ellison Bastos. Esse aqui é o canal onde a gente, de alguma maneira, apresenta nosso desenvolvimento enquanto estudante de teologia. Eu peço a você que, se gostar desse conteúdo, se gostar daquilo que você viu no nosso canal, curta tudo que você puder, comente, compartilhe essa iniciativa com seus colegas, seus amigos, seus familiares, para que isso aqui alcance cada vez mais pessoas. Bom, deixa eu compartilhar aqui a página da Bíblia com vocês, diminuir a minha imagem para que a gente possa ler todos juntos. Esse capítulo 3 é um capítulo mais curto, então eu tenho a ligeira impressão ou sentimento que esse vídeo será um pouco mais curto. Na próxima semana nós estaremos falando do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses e dando fim a essa série. Eu, inclusive, já quero pedir que vocês coloquem aqui embaixo nos seus comentários, escreve aqui, por favor, a carta que vocês gostariam de ah, que fosse expostas na nossa próxima série. Eu tenho aqui algumas preferências, mas eu quero ver aquilo que vocês estão ansiando, aquilo que vocês estão buscando, para a partir daí a gente apresentar alguma coisa. Eu não vou falar aquilo que eu estou planejando fazer na sequência dessas exposições para não influenciar na sua decisão, mas caso você tenha uma sugestão, algo que você gostaria de ver, né, no que diz respeito à exposição bíblica, versículo a versículo, nesse formato que a gente está fazendo, escreva aqui no comentário, tá bom? Escreva aqui no comentário para a gente poder ver a viabilidade desse novo desafio. Para não ficar muito longo, nós vamos dar início à leitura. Diz assim, e eu estou lendo na NVI, importante sempre deixar essa informação. Vamos lá, capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre a importância de estar alegre. A carta aos Filipenses, para muitos, será a carta da alegria, porque em todos os capítulos dessa carta, Paulo vai trazer uma orientação para que os irmãos se alegrem no Senhor. E ele se dá conta que está sendo repetitivo. Aí ele fala assim, ó, escrever para vocês de novo, falando as mesmas coisas, não é cansativo para mim, mas é uma segurança para quem está ouvindo. Eu sou professor, né? E sempre que a gente repete muito alguma coisa, é porque aquilo será cobrado em algum momento na vida dos alunos. E é por isso também que eu sou repetitivo nessas questões. Logo, Paulo está fazendo um exercício semelhante, está sendo repetitivo ao instruir aos irmãos se alegrarem no Senhor, porque ele sabe que aquilo ali vai ser de bom proveito. Se alegrar no Senhor será fundamental para essa igreja.
Logo, ele é repetitivo nesse sentido. E aí, ele vai trazer um alerta. Cuidado com os cães. Tá, vamos voltar aqui. Cuidado com esses que praticam mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado, no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Então vamos lá analisar esse trecho. Paulo começa afirmando aos irmãos: cuidado com os cães. Hoje em dia, especialmente aqui no Ocidente, a figura do cão, do cachorro, ela é muito amigável. Existe o ditado popular em nossa cultura que o cachorro é o melhor amigo do homem. Mas essa mentalidade é uma mentalidade ocidental. A mentalidade do Oriente Médio, especialmente nesse período, era ver os cães como algo negativo. Era algo repulsivo. Cachorro, o cão, não tinha essa conotação. Inclusive, a gente pode dar uma olhada em Salmos 22. Olha só o que vai estar escrito. Salmo 22, 16 e 22. Vou ler o verso 16 agora. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e meus pés. Verso 22. Proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. 23. Louvem-no, vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Logo, ele, o salmista aqui, ele vê a figura do cão como algo ruim. Ele compara os seus inimigos, dando características caninas a eles. Então, perceba que quando a gente fala de cão, desse animal, que hoje é muito próximo de nós, na mentalidade do apóstolo Paulo e das pessoas que viviam naquele momento, os cães não eram muito bem vistos. Olha só, quem são os cães? Os cães, dentro da perspectiva paulina, são aqueles que praticam mal. Tá? E também tem um outro alerta. Cuidado com a falsa circuncisão. Ok? Pois nós é que somos a circuncisão. Os judaizantes, especialmente, eles tinham um interesse muito grande em marcas externas daquilo que Deus havia prometido. A gente sabe que todo filho homem com 8 dias de idade, ele passava pela circuncisão. Mas Jesus veio. Não é necessário mais ter esse tipo de prática. A circuncisão naquele momento deixou de ser um sinal da escolha divina para ser um símbolo nacional, um símbolo político. Logo, a circuncisão, como acontecia no Antigo Testamento, não era mais válida. Mesmo com os irmãos, muitas pessoas que circundavam a comunidade de fé da igreja de Filipe insistiam nisso. E Paulo bota um basta nessa situação. Afinal de contas, apenas a circuncisão não quer dizer muita coisa. Tá? Olha só o que o profeta Jeremias falou lá no capítulo 9. Jeremias, capítulo 9. Vou ler com vocês. 9:25. Olha só o que diz. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo.
como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas e a comunidade de Israel tem um coração obstinado. Logo, o profeta Jeremias está aqui reclamando que muitos irmãos, muitos judeus eram circuncidados apenas no corpo. Eles eram separados por Deus, eles eram dedicados ao Senhor apenas no corpo. Eles só tinham a marca de que eram separados. Eles só tinham a marca de que eram consagrados a Deus. Mas o seu coração não estava nisso. Logo, Paulo está reafirmando isso que o profeta Jeremias disse. Essa circuncisão externa que marca o corpo não quer dizer nada se o seu coração não é um coração dedicado a Deus. E essa que é a questão principal. Outra coisa importante, Paulo já fala que a adoração mudou. Olha só, a adoração é pelo Espírito de Deus. Há pouco tempo atrás, do momento que Paulo escreveu aqui, a adoração era por intermédio de sacrifícios, ou não? Era com a apresentação de animais ao templo, ou não? Mas Paulo está dizendo, agora não. Da mesma maneira que não é necessária mais a circuncisão, essa marca no corpo, a adoração também ela vai mudar. A adoração não é mais realizada por intermédio da apresentação de animais expiatórios. Jesus já morreu, ele já se fez pecado por todos nós, ressuscitou, ascendeu ao céu, e agora nós temos um livre acesso pelo Espírito para adorar. Que nos gloriamos em Cristo Jesus, olha só. A nossa glória está em Cristo. Não preciso mais apresentar animais. E ele ainda fala, não temos confiança alguma na carne. Quando ele fala na carne, ele está falando sobre questões relacionadas à humanidade. Ok? Aquilo que o ser humano pode produzir. E ele vai falar um pouquinho também do fato dele poder ter razão. Poder ter essa confiança. E aqui ele vai fazer uma apresentação do seu currículo. Vai falar a sua formação religiosa, a sua formação teológica, vai falar da sua identidade cultural. Tudo isso vai mostrar que Paulo tinha totais condições para ser tal qual aqueles judaizantes. Mas ele tinha tido uma experiência diferente. E a partir dessa nova experiência que ele tem, ele vai ver que nada disso é válido. Nada disso vale a pena. A gente vai ler isso a partir de agora. Eu vou falar, o que para mim era lucro, tudo isso que a gente acabou de falar, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Deixa eu ver aqui como é que está a minha câmera para não atrapalhar muito. Um momentinho. Diminuir um pouco aqui para não atrapalhar muito. Diminuir aqui um pouco a minha imagem. Vamos lá. Passei a considerar como perda. Ou seja, aquilo que ele via que era importante, aquilo que ele via que poderia lhe dar uma condição melhor, ele considerou isso descartável. E por quê? Porque ele pegou tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da vida, tudo aquilo que ele fez ao longo da vida, e considerou como descartável, por causa de Cristo. Quando ele teve o contato com Deus, tudo que ele viu, tudo que ele experienciou, tudo que ele conquistou, a fama, o destaque entre os judeus, ele viu que tudo isso de nada valia. Porque Cristo é algo superior a tudo isso. Muitos de nós queremos ter honras, status, sermos reconhecidos. Mas Paulo, a partir do momento que conheceu a Cristo, ele viu que isso tudo era secundário. Mais do que isso,
Considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Ele perdeu tudo isso. Ele quis perder tudo isso. Ele falou aqui, ó, eu considero todas essas coisas humanas como esterco. Todos aqui sabem o que é esterco. Para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Cristo é o que você tem mais valioso? Existe algo que você coloca no mesmo patamar que Cristo na sua vida? Olha para Paulo. Paulo é uma pessoa bastante importante para todos nós cristãos. Olha para ele. Olha como ele considerava as coisas humanas comparada com Cristo. Ele via tudo isso como esterco, como algo desprezível, sem valor. Não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele. Como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, então, ele só quer uma coisa na vida: conhecer a Cristo. Ele abdicou dos prêmios, ele abdicou do reconhecimento, ele abdicou dos títulos, e para ele a única coisa que tinha alguma valia era poder conhecer a Cristo e tornar-se como ele em sua morte, ou seja, morrer santificado, para que possa ressurgir dentre os mortos, ressuscitar dentre os mortos. Agora tem uma outra seção que é muito importante também. Vamos lá, no versículo 12. Deixa eu botar minha câmera aqui em cima novamente. Meu rostinho aqui em cima, para ficar melhor para ver. Pronto. Vamos para o verso 12. Versículo, perdão. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar. Tá? Ele sabe que não chegou lá ainda, mas a meta dele é chegar. Pois era isso também pois para isso também foi alcançado por Cristo. Ou seja, ele tinha a ideia, e nós também devemos ter, que nós devemos buscar se tornar perfeitos diante de Deus. Porque foi para isso que Deus nos alcançou. Jesus nos chamou para sermos como ele. Jesus nos chamou para sermos considerados filhos. Filhos se parecem com o Pai. Então foi para isso que Jesus Cristo veio. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ou seja, deixando tudo aquilo que ele viveu antes. Ele avança. Quão importante é seguir em frente. Seguir em frente é algo fundamental na vida cristã. Quantos irmãos, quantas irmãs aceitam Jesus como seu suficiente Salvador, mas não esquece das coisas que ficaram para trás. E ao não esquecer as coisas que ficaram para trás, deixam de avançar. Só é possível avançar deixando as coisas velhas para trás. Você tem uma nova vida. Você conheceu a Cristo. Você foi regenerado por Deus. Logo, o que está atrás desse momento, esquece, abandona, avance, olha para frente. Para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio
do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele quer salvação. Sem avançar, não tem salvação. E aqui a parte final. Permita-me colocar minha imagem aqui embaixo novamente para todos conseguirem ler comigo. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, tá? O aperfeiçoar que a gente acabou de ler aqui no versículo 12 tem a ver com a maturidade. Devemos ver a coisa dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então, Paulo, como uma pessoa experiente, ele descobriu o que Deus queria. Ele está falando, olha só, pode ser que isso soe estranho aos seus ouvidos agora, mas com o tempo Deus vai esclarecer isso para você. Tão somente vivam de acordo com o que já alcançamos. Viva aquilo que Deus já te ensinou. Não dá para você viver aquilo que você não aprendeu. Mas o que você aprendeu até agora, viva. Irmãos, sigam unidos. Olha aqui mais uma vez falando de união, hein? Por que será? Mais uma vez falando de união. Lembre-se do capítulo 2, quando nós falamos do clamor de Paulo para que a igreja continuasse unida. O meu exemplo, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, ou seja, Timóteo e Epafrodito. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Então a gente fica olhando, pensando nas pessoas que fazem coisas erradas. Não se preocupe. O seu Deus é o estômago. Gente que está na igreja só para satisfazer as suas necessidades. É duro falar isso. Mas tem muita gente que só está na igreja por dinheiro, só está na igreja por status, só está na igreja pelo aquilo que a igreja pode lhe dar. Então só querem, saciar os seus desejos. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam em coisas terrenas. Olha que coisa terrível. Que você não seja um tipo de pessoa assim, que só pensa em coisas terrenas. Sabe por quê? A nossa cidadania, porém, está nos céus. Você não pode ser tido como um cidadão dos céus se só pensa nas coisas terrenas. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os seus corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Nós seremos glorificados. Esse nosso corpo finito, que comporta doenças, enfermidades, não existirá. Nosso corpo será transformado na glória com Deus. Bom, essas são as considerações que nós fizemos acerca do capítulo 3. Como eu disse, é um capítulo mais curto. Na semana que vem, nós vamos continuar com o capítulo 4, ok? E após o capítulo 4, nós encerramos a carta de Paulo aos Filipenses, ok? Não se esqueça, comente aqui embaixo qual carta, qual livro da Bíblia vocês gostariam de ter a experiência de, junto com a gente, analisar expositivamente. E, caso seja algo que vá de encontro ao nosso interesse inicial, a gente vai acatar essa sugestão. No mais, fica a nossa gratidão. Desejo que Deus abençoe a sua vida em tudo e que a leitura da carta aos Filipenses comece a gerar fé, comece a confrontar você no sentido de perceber que a sua vida é muito boa se comparado aos irmãos da igreja de Filipos e que a gente precisa em todo tempo se alegrar e não perder de vista que o nosso lugar não é aqui, que a nossa pátria está nos céus. Vamos orar?
Senhor Deus, te dou graças, Senhor, por mais um dia que a gente faz essa exposição bíblica. Obrigado, Senhor, pela carta de Paulo aos Filipenses, por ter esperado o apóstolo Paulo a deixar esse legado tão forte, tão importante para todos nós. Que a sua palavra, Senhor, em nós cause mudança, transforme a nossa vida e a gente se torne cristãos melhores, Senhor. Que a gente venha aprender com o exemplo desses irmãos e buscarmos, Senhor, a perfeição, deixando tudo que foi para tudo que está lá atrás e prosseguir, avançar para o alvo, Senhor, a fim de ganhar a recompensa que está em Ti por meio de Cristo Jesus. Deus, abençoa cada ouvinte, abençoa, Senhor, cada pessoa que vai chegar até esse momento da nossa oração. E que o Senhor o cubra com sua misericórdia, com a sua graça, com o seu perdoe pecados, e que esses irmãos, essas irmãs, essas pessoas sejam abençoadas pelo Senhor. É isso que eu te peço, ó Deus. Te agradeço já por tudo que o Senhor fez, faz e há de fazer. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e na semana que vem, capítulo 4 da carta aos Filipenses. Deus abençoe.